Olá, meus amigos! Começa agora o último podcast de 2025. Sejam muito bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro. Hoje no Sessão às 6 vamos trocar uma ideia sobre o terceiro filme da franquia Avatar. Finalmente chegou o novo capítulo dessa jornada aí em Pandora, no caso se chama Fogo e Cinzas. Pra quem não sabe, já conversamos sobre os dois filmes anteriores, temos podcasts para cada um deles, vou deixar os links na descrição quem tiver interesse. Até porque hoje teremos altos spoilers, quero conversar com vocês sobre os desafios dessa família que acabou de sofrer uma grande perda, as habilidades da Kiri, o Spider que dessa vez ganhou bastante destaque, a Nação do Fogo lá, a nova vilã que conhecemos aqui, o final, será que a franquia ainda tem pra onde ir? Então recomendo já terem assistido se ainda não quiserem saber o que acontece. Lembrando que esse é só o começo da discussão, podem mandar suas impressões, elogios, críticas nos comentários para quem tá escutando pelo canal do YouTube Podcast Sessão às 6. No Instagram estamos como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6, que é sempre legal trocar uma ideia com vocês, beleza? E só avisando bem rápido, eu tentei chegar o mais cedo possível para ver se tinha o famoso trailer dos Vingadores, que tava para ser exibido antes do filme Avatar, que tava tendo esse boato fortíssimo, não sei se vocês sabiam, imagino que sim. Passaram 5, 6 trailers, várias propagandas e nada de Vingadores. Então, não sei se na sessão de vocês aí tiveram mais sorte, mas na minha, pelo menos, não teve nada de Marvel, nada de Vingadores. Não que precise ser lançado agora, mas só avisando, viu? Pelo menos na minha sessão eu não fui agraciado com nenhum teaser de nada, tá certo? Quem sabe não é lançado nos próximos dias, né? Mas beleza, bora focar em Avatar e começar, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem. Jake Sully, Neytiri e sua família lidam com o luto pela perda do filho mais velho e enfrentam uma nova e perigosa tribo Na'vi, o povo das cinzas, que controla o fogo em busca de poder, forçando os Sully a lutar por seu lar e o futuro de Pandora. É dirigido mais uma vez, né, claro, por James Cameron, super icônico, que também dirigiu Titanic, O Exterminador do Futuro, e sem contar nos capítulos anteriores de Avatar que todo mundo já conhece. Esse terceiro filme, no momento dessa gravação, acabou de chegar nos cinemas do mundo todo, sem previsão ainda para chegar no Disney Plus. Olha, no geral, eu adoro a franquia, é sempre muito divertido estar em Pandora. A gente vive numa era que tá todo mundo mais criterioso antes de ir pro cinema, não só porque o preço do ingresso tá altíssimo, mas também porque praticamente pelo mesmo valor você passa um mês inteiro assistindo inúmeros filmes na Netflix. E o que me impressiona, já adiantando o que eu achei do filme, é que depois de todos esses anos, Avatar continua sendo uma franquia que você entende a demora em trazer novos capítulos. É sempre um espetáculo, sempre um show de efeitos visuais que mesmo com o valor do ingresso, fui ver sentindo que valeu totalmente a pena. Mesmo nos dias que a gente vive, James Cameron continua fazendo filmes que, pelo menos assim, pra mim, essa dúvida de se eu vou pro cinema ou se eu espero pra ver em casa, não existe. Com todos os outros filmes eu tenho isso, essa mentalidade de, nossa, será que não é melhor esperar? Mas aqui no meio do filme já sinto que foi uma grana bem gasta. É uma coisa que ainda se mantém. Porém, no entanto, não quer dizer que seja perfeito. Uma coisa que me decepcionou um pouco é que a gente não tem um salto no tempo do filme passado para esse. O começo do segundo mostra bem rápido as fases do relacionamento do Jake com a Neytiri. Ela grávida, teve o primeiro filho, a cerimônia apresentando esse filho para a comunidade, depois os outros filhos vieram, tudo isso, sei lá, nos primeiros 5 minutos. Aqui a gente começa exatamente onde paramos no final do segundo, com a família em luto pela morte do filho mais velho, né, o Nateyam. Eu sinto que um salto no tempo não ia fazer mal, sabe? Envelhecer as crianças, deixar a Kiri conhecer mais seus poderes, sua relação com Eywa. Inclusive, isso foi uma coisa que eu comentei com uma amiga minha que assistiu comigo. Os primeiros filmes todos, por mais parecidos que sejam, têm um início, meio e fim bem estabelecidos. Aqui, o começo do filme são só as continuações das ações do filme passado, sabe? Se preparar pra guerra, a família de luto, aquela baleia isolada do grupo. Eu senti falta de uma coisa que mostrasse que a gente tá começando o terceiro capítulo de uma saga. Mas a gente terminou o filme sentindo que a franquia não tem 3 filmes. Tem o primeiro, o segundo e uma extensão do segundo filme. Eu não sinto que ele se sustenta muito bem como um capítulo próprio.
É mais como se fosse a segunda parte do segundo filme, sabe? Se o nome aqui fosse Avatar, O Caminho da Água, parte 2, ia fazer muito mais sentido com a experiência que eu tive. Mas depois a gente fala mais sobre isso, sobre não parecer um filme próprio. Normalmente eu divido minhas impressões aqui no podcast no bom e no ruim, né? Pra simplificar. Ou o que funcionou e o que não funcionou. Aqui vai ser quase a mesma coisa. O que eles fizeram e o que eu gostei, e o que eles não fizeram e o que eu não gostei. E bem curioso também pra saber como que vocês saíram depois de ver o filme. Se é que vocês viram, né? Tem gente que só gosta de pegar spoiler mesmo, e é isso, mas vamos lá. Que Avatar sempre foi sobre comunidades nativas enfrentando e resistindo ao homem branco, o colonialismo, desmatamento, lutar pela própria cultura. Isso aí todo mundo já sabe. São coisas muito bem presentes nos primeiros filmes e aqui não é diferente. Agora, o foco da vez é o impacto da colonização em comunidades nativas e como que isso pode ser radicalizado. No caso, tô falando daquele povo das cinzas que já tinha uma cultura voltada pra violência, né? Saquear comerciantes que passam pelos seus territórios. No início, eu achei que eles seriam só uns piratas e saqueadores, mas não, são toda uma comunidade de céticos que se sentiram traídos pela deusa da natureza, né? Eywa, e desde então, né, vivem numa filosofia bem tirânica mesmo, voltados pro fogo, né? Usam bastante fogo nas batalhas. E o interesse pelas armas dos humanos com o desejo de disseminar essa tirania depois do conhecimento e acesso a esse poder que até então eles não tinham, foi tudo muito interessante pra mim, porque enquanto antes a gente focava nos nativos mais pacifistas, dessa vez a gente conhece um grupo que é o completo oposto, que não só tem uma cultura violenta, mas agregou a essa cultura a tecnologia armamentista dos colonizadores, né? Então, como que isso impacta o estilo de vida deles? Como que isso afeta a relação desses nativos com os colonizadores? Essa parte da história me trouxe uns questionamentos assim tão interessantes, e ver eles explorando isso foi muito legal, gostei demais. E sem contar que tira um pouco do preto e branco, né? Até então praticamente todos os humanos eram vilões e todos os Na'vi eram do bem. Então mostrar um pouco as perspectivas de outras comunidades, de nativos com outras crenças, traz outras linhas de pensamento, né? E ainda apresenta novos vilões que deixam a franquia mais rica. Gente, a líder dessa comunidade, completamente desequilibrada, que mulher louca. Você escutar ela falando, você tem a certeza que ali é um culto tirânico, né, esquisitíssimo. Ela me assustou real, amei que ela não morreu, acho que eles ainda podem fazer muita coisa legal com ela. Inclusive, informação aleatória do dia aqui pra vocês. Vocês sabiam que quem interpreta ela é ninguém mais, ninguém menos que a neta do Charlie Chaplin? E ela dá um show assim, muito bom, super perigosa, imprevisível. Adoro vilões que são imprevisíveis. Gostei muito da adição dela aqui na franquia, de verdade. Mas depois a gente fala melhor dos personagens. No meio da história, eu percebi como esse filme traz muitos comentários, né? Com certeza é um filme que tem muito o que dizer. Inclusive, eu teria que rever pra lembrar de todas as mensagens e provocações que eles trazem aqui. No meio do filme, eu comecei a pensar em tanta coisa pra trazer aqui pra vocês. Então, assim, não tem como, né? Não dá pra aprofundar tudo, mas eles trazem bastante a exploração do luto, né? Como que a perda do filho mais velho impactou e fragmentou aquela família inteira. Mano, a Neytiri, na primeira metade desse filme, tá devastada. Você vê no olhar dela que tá completamente tomada pela tristeza e ódio. E você mostrar isso tão bem num filme só com a captura de movimento é muito bom, assim. Tanto a atuação quanto os efeitos especiais. Os olhos dos personagens aqui conseguem entregar muita coisa, mas isso do luto, eu queria ter visto até mais, assim. Não senti que no final a família tava na mesma página, né? O pai continua sem querer falar sobre isso, culpando, né, o filho mais novo, que sente o peso dessa culpa, até pensa em tirar a própria vida, como a gente viu. Então, o jeito que o luto e a falta de comunicação fragmenta essa família é muito bem mostrado, só não acho que a gente progrediu bastante para uma franquia que a gente só acompanha de 3 em 3 anos no mínimo. É o tipo de coisa que podia ter tido um desfecho bem melhor. Agora, uma reflexão super complexa
que eles jogam e depois não falam mais, espero que vocês tenham prestado atenção porque foi super, assim, profundo. É a discussão entre o casal em que a Neytiri admite que sente um incômodo, um desconforto por sua família não ser 100% Na'vi, por ser mestiça, se é que eu posso dizer assim, meio Na'vi, meio humano, né, basicamente. E essa revelação de que o seu ódio pelos humanos colonizadores de alguma forma impacta na sua relação com seu marido e até nos próprios filhos, pra mim é uma caixa de Pandora, assim. Uma vez que você escolhe abrir esse tema, sai um monte de dúvidas e questionamentos que eles podem explorar e aprofundar, mas ainda assim não exploram. E me faz perguntar se algum dia James Cameron vai querer voltar para essa questão que ele mesmo trouxe. Como que uma mãe se sente sobre sua família ter o sangue da mesma raça que tá tentando colonizar o seu planeta? É o tipo de, assim, complexidade que talvez você não esperaria nesse tipo de filme, mas ainda assim eles trazem esse tema, o que foi bem interessante, apesar de ser bem breve, né? Olha, tudo isso é o que a história traz, mas o que eu pessoalmente gostei, né? Vou ser bem sincero, me impressionou bastante, pelo menos ter visto nessa primeira vez, né? A capacidade do filme não só de se lembrar e reconhecer todas as pontas soltas e perguntas não respondidas dos filmes passados, mas ainda por cima tentar responder essas questões. A quantidade de acontecimentos e dúvidas sobre alguns personagens que eles sozinhos se lembram aqui me deixou muito feliz. Tem tanta franquia hoje em dia que simplesmente ignora os furos e os questionamentos dos fãs, não é Marvel. Então é bem satisfatório ver que em nenhum momento nada foi esquecido, né? Kiri continua se questionando e querendo saber sobre os poderes e sua relação com Eywa. Spider, que até então não fez quase nada no filme passado, ganha um destaque, ganha uma importância muito massa agora que consegue respirar em Pandora. Adorei que eles abordaram essa questão do estoque limitado de oxigênio que ele tem, ao invés de só ignorar. E ainda conseguimos saber mais sobre seus pais. Então, como eu falei antes, alguns desfechos podiam ter sido melhores, alguns temas poderiam ter sido melhor esclarecidos, mas eles tinham bastante coisa para relembrar aqui e no geral fizeram um trabalho bem legal. E achei que foi bem distribuído ao longo da história. Isso inclusive tem a ver com outra coisa que também amei. Lembra quando eu falei que esse Fogo e Cinzas aqui me parece mais uma extensão do filme passado do que o seu próprio filme? Isso é chato, né? Pelo que a gente conversou antes, mas também tem um lado ótimo. De todos os filmes, esse é o que mais conecta a franquia. Esse filme claramente foi feito para quem gosta dos filmes passados e lembra das coisas que aconteceram. Aqui a história avança só olhando para trás, só te relembrando o que aconteceu. Agora, quem não viu ou quem não lembra, eu imagino que deva até afetar o quanto você vai gostar desse. Aqui a gente relembra da comunidade da floresta do primeiro filme. Fiquei muito feliz por finalmente voltarmos para os cenários do primeiro filme, para a comunidade da Neytiri. As ações da baleia Payakan em salvar o Loak quando foi capturado no filme passado foram lembradas aqui. Essa coisa dos humanos criarem clones de avatares e colocarem neles os DNAs de pessoas que nem tão vivas mais também é bastante referenciado. O que mais? A morte da Grace, a personagem da atriz Sigourney Weaver, que rolou no final do primeiro filme, também tem sua importância. Ou seja, falando como uma pessoa que assistiu os filmes e inclusive reassistiu o segundo para se preparar para esse, você vê todo esse conhecimento sendo colocado em prática é muito satisfatório. Para quem lembra ou continua investido na história, é uma recompensa muito boa. E isso é uma coisa que a Marvel no passado fazia com força. A recompensa para os fãs que acompanhavam todos os filmes que saíam era assim, constante. E ver Avatar fazer isso tão bem me agrada muito. Mas assim, reconheço que depende do ponto de vista, né? Pra quem só quer ver e se divertir assim, sem compromisso, sem ter visto os outros, talvez não sinta o mesmo. Tá, mas então, o que eles não fizeram, hein? Uma coisa que eles sempre trazem, mas não avançam, é essa questão do impacto ambiental. Os primeiros filmes deixam muito claro o interesse dos militares em extrair um minério das florestas de Pandora, né? E também que eles matam baleias para extrair um líquido que, dizem eles, literalmente impede o envelhecimento, mas depois de 3 filmes, eles ainda não fazem absolutamente nada com isso. Inclusive aqui, o foco nem é esse. Dessa vez, eles querem trazer os humanos para Pandora e habitar o planeta de vez. Realmente transferir a população de um planeta para outro. E eles não exploram direito assim
nenhuma dessas opções. Me parece sempre que essas questões existem só para discutir a questão do desmatamento e da crueldade e exploração animal, quando a gente podia também estar fazendo alguma coisa com esse minério que vale uma fortuna e esse líquido dourado que vem das baleias, que praticamente deixa o ser humano imortal. Eles têm assim tantos caminhos legais para ir, para deixar a história ainda mais rica, mas fica óbvio que essas questões só existem para reforçar ainda mais tudo o que já estava claro nos filmes passados. Como a ganância do ser humano pode sair caro, como o homem passa por cima da fauna e da flora pela riqueza. Todo mundo já entendeu esses comentários, então por que só não avançar essas questões, sabe? Por que não continuar o comentário dessa vez destacando a matéria-prima que está sendo extraída? Só com essa questão do líquido que impede o envelhecimento, você pode ir para tantos lugares. Aqui nesse filme, do nada, tem uma cena do pessoal lá caçando as baleias, depois mostram várias delas mortas, eles extraindo lá o negócio dourado, e depois corta para outra coisa, outra história que não tem nada a ver com o que a gente viu. Então assim, pra quê? Mas indo para as coisas que nem são ruins, mas que eu pessoalmente não curti e podia ter sido melhor. Tem uns ciclos meio viciosos que a essa altura na franquia tá ficando meio repetitivo. Não sei se vocês concordam. Os meus amigos, pelo menos todos que estavam ali vendo comigo, saíram com a certeza que aqui esse filme é mais do mesmo. Em mais um filme temos o Jake Sully e aquele coronel lá caindo na porrada de novo. E já adianto, quem acredita que o coronel morreu mesmo nunca viu um filme na vida, tá? Se não mostraram o corpo é porque provavelmente tá vivo. O que mais? O Loak, né, o filho do Jake, pra mim ele tá preso num ciclo meio irritante de sempre fazer besteira. Desde o filme passado, ele só faz a mesma coisa. Toma uma decisão impulsiva, leva bronca do que fez, fica revoltadíssimo e depois faz outra coisa impulsiva e depois leva bronca de novo. Assim, não tô dizendo que ele sempre erra, ele tem seus acertos, e eu sei que é só um adolescente, mas é tão óbvio que essas ações repetidas é só pra história avançar, mas eu gosto dele. Agora, uma coisa meio chata que me fez sentir que o tempo não estava passando muito foi o arco das baleias. O segundo filme foca bastante no Payakan, né? Uma baleia que foi isolada do grupo e não sei mais o que. É a parte mais descartável e desinteressante de O Caminho da Água, na minha opinião. Então imagine a minha tristeza quando eu vi que mais uma vez essa bendita dessa baleia é o foco do meio do filme de novo. Assim, a gente realmente precisava assistir várias cenas de um conselho de baleias conversando sobre o porquê ele foi banido, que ele tá influenciando as outras baleias. Como que uma baleia influencia outras baleias, mano? Assim, dane-se. A história traz uma importância tão grande pra um personagem que nunca me pegou muito, que na hora arrasta bastante a história, sabe? Não sei como essa parte toda das baleias é pra vocês. Sei que tem a ver com a cultura da comunidade da água, que eles têm irmãos espirituais e não sei o que lá. Beleza, eu entendo. Mas não só me desgastou muito, não só tomou muito da minha paciência, pelo menos nessa primeira vez assistindo, mas quando a gente finalmente chegou na batalha final, no grande momento épico de todos os clãs se reunindo, juntando forças, eu já tava sem saco. Não me leve a mal, foi um show de efeitos especiais, super colorido, talvez um pouco mais rápido e apressado do que deveria, mas a questão é que quando a gente finalmente chega no que deveria ser a melhor parte do filme, no clímax, eu já tava meio sem saco, sabe? O debate político das baleias me desgastou assim um pouco. Se eu fosse o diretor, ou eu teria tirado essa parte toda do Payakan pra chegar logo na grande batalha, que é onde as pessoas querem ver mais, ou eu teria antecipado mesmo a batalha pra acontecer mais cedo na história, porque a ordem que eles deixaram não funcionou muito assim pra mim pessoalmente. Mas como eu falei, talvez seja questão de costume, talvez vendo uma segunda vez eu goste mais. Agora, quantas vezes eu vou rever um filme de mais de 3 horas de duração, aí já é outra conversa. Galera, por mais que eu tenha gostado do filme e que tenha tanta coisa legal pra conversar, Avatar sempre foi, e continua sendo, uma franquia meio controversa. E é sobre isso que eu queria conversar e também saber a opinião de vocês. Isso eu sei que muitos de vocês sabem. Avatar é um ótimo exemplo de história, né, do Salvador Branco, ou The White Savior. Aquela história típica hollywoodiana, bem comum até uns anos atrás, do americano ou europeu, que é a única pessoa que consegue ajudar, salvar ou resgatar um grupo ou uma comunidade que não é branca de algum problema ou alguma questão.
Essa visão de que eles não conseguem se defender ou resolver sozinhos e ficam nessa posição sempre de recorrer ao cara branco americano pra salvar o dia, sabe? Aos poucos a gente vê mais e mais filmes fugindo e evitando isso, o que é ótimo, mas depois de ver o terceiro filme aqui, é bem óbvio que James Cameron não foge dessa narrativa de forma alguma. É uma franquia que continua nessa pegada com força, eles não escondem isso de forma alguma. E assim, olhando pelo lado lucrativo e mais estratégico do sucesso desses filmes, olhando como os dois filmes passados tiveram mais de 2 bilhões de dólares e quebraram recordes, eu entendo porque não haveria um interesse em mudar uma fórmula que, assim, convenhamos, tá funcionando, que funciona. Tô trazendo isso aqui porque ao longo da história tem bastante essa questão, né? Líderes nativos, poderosos e respeitados de comunidades, de clãs, só faltando ficar de joelho pro Jake Sully voltar a assumir o manto do Salvador e liderar a batalha final contra os humanos. E ele não quer, mas eles pedem tanto que ele precisa acatar, sabe? Coitado. Como a gente já tá no terceiro capítulo, eu já tô acostumado, não é uma coisa que me incomoda, mas talvez não seja o caso de muitas pessoas, mas assim, que existe e você percebe mais uma vez, percebe. Agora, outra coisa controversa é aquilo que a gente conversou da comunidade do fogo, né, das cinzas, em aprender a usar armas dos militares. Por um lado, realmente traz aquelas questões super interessantes que eu falei lá atrás, mas não vou negar que tem um lado muito controverso. Se a gente parar pra pensar, James Cameron fez um filme sobre os americanos invadindo uma comunidade nativa, que obviamente é uma representação dos indígenas, sendo que dessa vez eles querem muito socializar com os militares, eles querem muito aprender a usar as armas e sair por aí matando outras comunidades, porque pra eles é uma coisa linda, é uma oportunidade única que os colonizadores estão dando pra eles. Então isso beira ao romântico, sabe? Eu gosto das questões que eles trazem com isso, tem muita reflexão boa pra se fazer, mas esse romantismo da colonização, da honra associada ao uso da arma do colonizador, que dessa vez não foi algo imposto a eles, que eles mesmos que pediram pra serem ensinados a usar uma arma, mano, isso passa uma energia muito grande de que o filme conta as coisas pelos olhos do norte-americano branco, entendeu? Que inclusive é exatamente o perfil do James Cameron. Como eu tô gravando o filme tendo acabado de estrear, tô bem curioso pra ver como essas questões todas vão ser recebidas pelos diferentes públicos, né, que vão assistir esse filme. E repetindo, continuo gostando de como essas questões são exploradas e como isso afeta o desenrolar da história, mas que é polêmico e controverso. Com certeza, inclusive sempre foi, desde que o primeiro filme saiu. Mas aqui eles expandem ainda mais toda a polêmica. Inclusive seria até irresponsável da minha parte não trazer isso aqui pra crítica, né? Porque vale levar em consideração demais. Vamos seguindo pros personagens? Que tal? Já conversamos sobre alguns, mas entrando mesmo na parte do elenco, queria destacar, né, o casal Jake Sully e Neytiri, interpretados por Sam Worthington e Zoe Saldana. Ele, o herói tradicionalzão, como a gente já conversou. E assim, por ele ter uma moral e uma personalidade tão igual a tudo que a gente já viu em outros filmes e séries, acaba não sendo um super destaque esse personagem. No máximo, a gente vê que ele ainda culpa um pouco o Loak pela morte do filho mais velho. Também se mostra bem cético em relação às crenças dos Na'vi, né? Não parece acreditar em Eywa nem nada. Já Neytiri tem muita fé nela, né? É bem devota. Amei quando ela voltou para sua comunidade ali nas cavernas flutuantes. Na primeira metade da história, fiquei com medo dela ser retratada só como a mãe triste, de luto, que pela raiva do que aconteceu com ela pode agir por impulso e tomar alguma decisão que se arrependa, né? Como, por exemplo, matar o Spider. Mas eu fiquei muito feliz quando vi que na segunda metade ganhou um destaque maravilhoso. Cara, ela foi sozinha resgatar o marido. Assim, literalmente o exército de uma mulher só. E foi tão esperta. Ela constantemente fazia coisas assim, em sequência, muito inteligentes. Se pintando das cores daquele clã das cinzas, né? Fingindo ser um deles. Usando o cartão, acho que era o cartão chip, sei lá, que dava acesso à área dos humanos, que permitiria que ela conseguisse entrar sem problemas. O destaque que ela ganhou na segunda metade me deixou muito feliz, porque abandonar esse lado guerreira dela ia ser um crime. Ao contrário de vários diretores, como por exemplo o Christopher Nolan, que tem bastante dificuldade em criar boas personagens femininas, é muito bom ver que tem também diretores conhecidos, como James Cameron e sua equipe, que se permitem trabalhar e criar melhor seus personagens, né? Isso faz uma diferença muito grande na história.
Agora, sobre o casal em si, eu tenho uma opinião um pouco polêmica. Não sei se em Pandora divórcio é uma coisa que existe, mas é um caminho que eles podiam considerar, assim, com força. Assim, eles têm bons momentos juntos. Esse que acabei de comentar, dela indo sozinha, né, tirar ele da prisão, foi fantástico. Mas, no geral, rolam umas conversas e umas desavenças tão sérias. A falta de comunicação entre os dois é tão grande. Eles estão vivendo mentalidades tão diferentes que, sério, aqui estão mais distantes do que nunca. Mesmo eles ainda estando ali um pro outro, eu não sei se continuam felizes estando juntos, sabe? Eles não se odeiam nem nada, é porque Neytiri toma tantas decisões que não quer tomar por causa dele, e o Jake, ele assim, ele também não é muito santo, ele se esforça tão pouco pra apoiar o luto da esposa e entender o próprio luto, né? E o filme termina deixando tudo como tá, sabe? Sem trabalhar bem essas questões que eu realmente não vejo como eles podem continuar juntos. Mesmo terminando o filme pra cima, mostrando, né, que eles podem se reunir com o filho, mesmo depois da morte, eu não vejo a química de antes. Então, quero ver qual caminho eles vão seguir a partir daqui. Agora, rápidas menções honrosas, bora lá, rodada relâmpago. O fato da Kiri ter beijado o Spider primeiro do que o Loak, que tá há 2 filmes tentando ficar com a filha do líder lá da tribo da água, eu achei muito engraçado. Eles claramente se gostam e no terceiro filme ainda não saiu um selinho, mano. É o tipo de coisa que um salto no tempo também resolveria essa questão, sabe? Com certeza, se esse filme se passasse, sei lá, 1 ano depois, eles seriam um casal. Gostei que eles trazem a questão da Kiri ter poderes, sendo que assim, aquela revelação dela não ter pai, a gente já não sabia. Eles agem como se fosse uma assim, super revelação, mas no filme passado já haviam dito que a avatar da Grace do nada ficou grávida, e eles só acrescentam que Eywa colocou uma semente na Grace ou alguma coisa assim. Eu não sei vocês, mas eu não acho que eles responderam isso tão bem quanto eles acharam que responderam, né? Então ainda fiquei sem entender um monte de coisa sobre a história de origem da Kiri, sobre a extensão dos seus poderes. Mas enfim, pelo menos agora a gente tem a confirmação de que Kiri é um clone da própria mãe, da avatar da Grace. Ah, e eu nem cheguei a comentar o tanto de alegoria e metáfora pra religião é assim, uma loucura aqui nesse filme. Eles sempre tiveram isso, mas aqui eles basicamente confirmaram que Kiri é o próprio Espírito Santo, assim, o próprio Jesus Cristo, nascida da Virgem Maria, graças a uma divindade, né, no caso Eywa. É uma coisa de louco, assim, as referências. Você pega a Bíblia e pega o roteiro desses filmes e vê as semelhanças, assim. Por mim, eles tinham até comentado mais em cima disso. Sobre o final de Avatar, Fogo e Cinzas, o que rolou tanto, né? Payakan é aceito de volta pelas baleias, né? Pela comunidade das baleias. Varang, a líder da comunidade das cinzas, aquela vilã louca que eu falei, perdeu a guerra e fugiu. Espero muito que ela seja a vilã principal no próximo filme, tem muito potencial. Neytiri ajuda Ronal a dar a luz, mas acaba morrendo depois do parto. No caso, eu tô falando daquela líder, né? Do pessoal da água. E de novo tivemos a luta final entre os dois machos alfa aí, e de novo o coronel perde, mas com certeza não morreu, quando na verdade eu acho que ninguém se importaria se ele morresse, sendo bem sincero. Espero demais que o quarto filme explore e explique melhor a relação da Kiri com a Eywa, como eu já falei várias vezes, porque assim, a história inteira girou em torno do Spider sendo caçado por ser o primeiro humano a conseguir respirar o ar de Pandora. Quando na verdade, fiquei inclusive surpreso que ninguém na história comentou isso. Ninguém percebeu que eles deviam estar indo atrás da Kiri, que fez isso com o Spider. Se eles continuarem explorando essa família nos próximos filmes, que eu espero muito que façam isso, é só uma questão de tempo até o próximo alvo ser ela. Sem contar que ela desafia as comunidades que duvidam que Eywa existe, né? As comunidades mais céticas, como aquele pessoal das cinzas. Nossa, assim, sério mesmo, se eles quiserem, Kiri pode se tornar tranquilamente o foco dos próximos filmes. Dá pra trabalhar muita coisa com ela. O lado religioso, a crença, o sobrenatural, a conexão com a natureza, seus poderes. Então, assim, outra personagem com muito potencial. Mas ó, não tem como falar de Avatar e não falar de Oscar. Avatar é uma das poucas franquias que consegue levar as pessoas pros cinemas e arrecadar bilhões de bilheteria e ainda marcar presença na temporada de premiações. É muito difícil um filme ter um sucesso nesses dois lados, né? O lado da premiação e o lado do sucesso financeiro, digamos assim.
Os 2 filmes anteriores foram indicados ao Oscar em várias categorias e tenho certeza que em 2026 Fogo e Cinzas também vai ser indicado. Minhas melhores apostas são, vamos lá, efeitos especiais, obviamente, a captura de movimento é sensacional. Para esse tipo de filme, de Avatar, é quase obrigatório marcar presença em efeitos especiais. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer isso, mas quando você vê os personagens e os atores na vida real, você percebe umas semelhanças assim visuais, uns traços dos personagens que eles tiraram dos atores, que é muito surpreendente, assim, é bem parecido mesmo. Toda vez me choca que a gente tá falando de um filme quase todo criado por computador, é surreal. O que mais? Melhor filme, merece bastante, foi uma experiência ter visto nos cinemas. Melhor diretor, fotografia, e eu pessoalmente adoraria se Zoe Saldana fosse indicada a melhor atriz coadjuvante, mas não sei se rolaria, tá? A potência da sua performance é ver que no mesmo filme que ela faz assim, uma mãe completamente quebrada e sozinha, também é o mesmo filme em que enfrenta um exército sozinha pra ir atrás do marido. É absurdo. Ótimas sequências de ação, ela vende muito isso, as sequências corpo a corpo, né? Uma ótima guerreira, não parece ter medo de nada, muito destemida, e tudo isso vindo da mesma atriz. Então é um contraste muito bom. As camadas que sua personagem traz, pra mim, é mais que suficiente pra uma indicação, sendo bem sincero. Vencer aí eu não sei, meu coração também é da Ariana Grande, como já conversamos no episódio passado, então aí já fica mais complicado. Sobre bilheteria, como eu falei, uma franquia de sucesso muito absurdo, mais de 2 bilhões cada filme, mas é aquela coisa, né? No momento dessa gravação, o filme acabou de chegar nos cinemas. Ainda vai ter todo um período, né? Mais de um mês provavelmente, pra gente ver os números. Mas olhando a Wikipedia e o site Variety, dessa vez o filme custou uma média aí de apenas 400 milhões de dólares, o que, assim, até para os padrões de Hollywood é um valor gigantesco. E a previsão é de que a estreia mundial seja mais ou menos de 340 milhões de dólares. Então, assim, a pergunta que todo mundo tá querendo saber, eu imagino que inclusive James Cameron, é se a saga dos 2 bilhões vai parar por aqui ou se vamos ter o primeiro e único filme de 2 bilhões de dólares em 2025 aqui com Avatar Fogo e Cinzas. Então bora esperar pra ver. Meus amigos, no geral, o terceiro capítulo de Avatar continua mostrando que é uma franquia com umas certas controvérsias, algumas questões um pouco duvidosas, talvez um pouco sem necessidade, mas ao mesmo tempo continua mostrando por que é o sucesso que é. Voltar a Pandora é sempre fantástico, amo ficar com a comunidade ali da água em especial, tem uma vibe tropical que me traz memórias afetivas assim bem legais da minha infância, do meu estado. Os efeitos especiais também nunca decepcionam, ainda não vi o filme em 3D, mas a qualidade da imagem em 2D mesmo tá aquele padrão de sempre, né? Aquela coisa que a gente gosta. É muito bacana, eu adoro que aqui eles trazem questões assim morais, filosóficas, políticas, que sempre me chamava a atenção e que mesmo às vezes a história me lembrando de filmes passados, isso é verdade, esse aqui é o que mais tenta gerar discussões com os temas que a franquia sempre trouxe, né? A partir desses temas, no caso, as consequências de se armar uma comunidade nativa, a dualidade entre um casal que acabou de perder o filho, em que uma é religiosa e o outro é mais cético, o impacto disso na família. Pra mim, é o filme que melhor trabalha até agora as questões que eles estão tentando trazer desde sempre. Não quer dizer que é perfeito, tem muita coisa que podia ser melhor, mas é o que mais tenta trabalhar, é o que eu mais percebo, pelo menos. É o tipo de filme que quem é fã e lembra dos filmes passados vai ser bastante recompensado. O quanto você gosta de baleias também vai afetar o que você vai achar mais ali pro meio do filme. Muita baleia conversando, muita coisa com baleia que pra mim é meio descartável. E as sequências de ação, claro, sempre uma delícia de assistir. A última e a maior é um pouco corrida, muita coisa acontecendo muito rápido, mas muito bem dirigida. Uma hora você tá no fundo do mar e na outra tá voando com a Neytiri usando um arco e flecha. Então me agradou bastante.
Entendo quem acha que as repetições das mesmas temáticas são cansativas e que isso ajuda a dar a ideia de que talvez não precisássemos de um terceiro filme, mas pra mim não só eles fazem a experiência valer a pena, mas também sempre trazem uma coisa legal. Misturar a questão da mãe natureza com o interesse dos humanos em colonizar Pandora, a vida após a morte também. Todas as alegorias à religião são lindas, me lembram muito Nárnia, que fazia muito isso, trazer essas alegorias religiosas para ficção. Então entendo quem sair achando esse filme nada demais, mas eu saí do cinema assim com a certeza que é uma franquia que ainda tem muito mais o que mostrar e que, se perder o medo de avançar a história e explorar essas questões que a gente não aguenta mais ver sendo mostrado do mesmo jeito, pode ficar melhor do que nunca. Agora, a galera que já assistiu, já sabe o que acontece. Gostaram? Tem alguma cena preferida? Vocês queriam que tivesse acontecido mais coisas? Acham que o filme foi longo demais? Podia ter uma pausa no meio da história, seria uma boa. Mas agora eu quero ouvir vocês. Quem estiver escutando pelo canal do YouTube Podcast Sessão às 6, mandem suas opiniões. No Instagram estamos como @Sessão às 6 e no TikTok @PodSessão às 6. Assim também fica mais fácil de avisar sempre que um novo episódio é lançado. Até porque daqui a 15 dias, o primeiro podcast de 2026 vai ser nada mais, nada menos do que a 5ª temporada de Stranger Things. Vamos falar sobre todos os episódios, todos os volumes. Tô esperando sair tudo pra falar tudo de uma vez. Tô louco para fofocar com vocês sobre isso. Inclusive, além do podcast, tô escrevendo mesmo umas críticas lá com o pessoal do site Nation Pop, porque assim, com o podcast quinzenal, às vezes não dá pra trazer tudo o que eu gostaria. Então vou deixar os links de umas críticas que já escrevi por lá, caso tenham interesse. Já falei sobre a série do Pennywise, né? Aquela It, Bem-vindos a Derry. Fantástica, queria ter trazido aqui, mas final de ano sempre tem muita coisa pra cobrir, muita coisa saindo de uma vez, então a gente tem que fazer escolhas. Falei também sobre o volume 1 de Stranger Things, minhas primeiras impressões já estão por lá. Quem não quiser esperar sair o podcast e já quiser dar uma olhada, o link também vai estar na descrição, beleza? Quem gostou da análise com spoilers de Avatar Fogo e Cinzas, curte, manda para aquele amigo que adora Avatar, que já assistiu ou ainda tá em dúvida se vale a pena, que ajuda demais o Sessão às 6 a alcançar mais pessoas. E assim vamos chegando ao final do último episódio de 2025, graças a Deus, cheio de altos e baixos, mas ainda assim, finalizamos. Quanta coisa boa a gente conversou. Olha, eu desejo um fim de ano, um 2026 maravilhoso, muito abençoado para todos vocês. Ótimas festas e dia 3 de janeiro quero me encontrar com vocês para falar de Stranger Things, não esqueçam, beleza? Vou ficando por aqui. Aos que escutaram até o final, poxa, muito obrigado, um beijo enorme e até a próxima, valeu!